Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Esse ano nós completamos 10 anos da desencarnação da fundadora do nosso programa, a nossa querida benfeitora a doutora Marlene Rossi Severino Nobre. E nós tivemos, logo no início do ano, homenagens aqui no programa com vídeos e palestras inéditas com ela, que sensibilizaram a todos nós, familiares, amigos, e por sugestão de um dos seus amigos e colaboradores, Conrado Santos, até a data do nosso próximo Congresso Medinesp, que vai acontecer em breve, no mês de junho, na cidade de São Paulo, a cada primeiro sábado de todos os meses até lá, nós vamos continuar exibindo para vocês vídeos e palestras inéditos ou com conteúdos históricos com a doutora Marlene Nobre, que foi escritora, foi palestrante, médium com larga participação no estudo e na divulgação da nossa doutrina. Vamos ouvir o relato do seu filho, Marcelo Nobre, sobre os momentos da sua desencarnação no litoral paulista no ano de 2015. E o Medinesp foi uma incumbência também do Dr. Bezerra para ela? Eu me recordo que eu não lembro exatamente dessa mensagem do Dr. Bezerra sobre o Medinesp. Uhum. Isso eu não posso afirmar, não é? Mas eu lembro da minha mãe dizendo que ela tinha que seguir o que o Dr. Bezerra determinava. E eu vi ela falar isso para várias pessoas. E vi ela falar isso, inclusive, quando as pessoas chegavam a questionar alguma coisa. Mas será que a gente deve fazer isso? Ela falava assim, eu não questiono o Dr. Bezerra. Fiel ao que... Eu não questiono. Não é se a gente deve fazer, a gente vai fazer. Vai fazer. Porque era o Dr. Bezerra de Menezes. E o Medinesp nasceu ali no Grupo Espírita, juntou o pessoal ali, Dr. Bezerra falou e vamos fazer e tem que fazer. E com o pessoal da AME São Paulo. Né? Da AME São Paulo, a diretoria. Nessa época ela já era presidente, né? Era presidente e tinham ali os companheiros, né? Outros médicos que sempre estiveram juntos, todos eles tomaram essa decisão e aí, tá bom, vamos fazer um congresso, tá bom, mas isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura, como é que a gente faz um congresso? Como é que eu faço um congresso? A gente tem dinheiro para contratar uma grande empresa, quem saiba montar isso? Não temos, não temos. Falar, o nosso grupo espírita Caibachuta sabe fazer tudo. Vamos lá, né? Vamos lá, sabe fazer tudo. E foi como foi, né? Uhum. Os voluntários, todos, e você sabe bem disso, você estava lá, que colocaram o Medinesp em pé, né? Foi lindo. O lugar também foi ótimo, foi Sim. lindo, né? Lá no AMB. AMB, né? Auditório Elis Regina. Exatamente. Porque procurou um auditório menor, né? Ficou aquela preocupação de... Mesmo assim, mais de 800 pessoas naquele evento. Impressionante. Primeiro evento. Lá, em 91. 91. Eu me recordo disso. Falando do movimento médico espírita, queria a sua impressão de como surgiu o compromisso que depois nós vimos ela também com muita fidelidade, até muitas vezes indo no limite da força física, o compromisso com a divulgação no exterior. Como é que ele surge, em que momento e qual era a dedicação, o trabalho que ela colocava nisso, a certeza que ela tinha de que tinha que fazer esse trabalho?
A minha percepção é de que esse compromisso surge com a necessidade da divulgação da doutrina aliada à Associação Médica Espírita. Essa é a minha percepção. Por que essa é a minha percepção? Porque foi a partir dali que também começou todo o movimento mundial para a criação da Associação Médica Espírita Internacional. Sim. Então, a minha percepção das viagens e das palestras e de tudo que foi construído internacionalmente foi essa organização, né? Foi essa armação para já prevendo a Associação Médica Espírita Internacional. E ela ia todos os anos nesse périplo, rodava quase 30 dias lá, cidade a cidade. Imagino o sacrifício que era isso tudo, né? Você é que pode dizer muito isso, porque você acompanhou, né? Você voou junto, você Sim. viveu isso junto. O que me impressionava muito, porque muitas das vezes dessas viagens da minha mãe, ela pedia para eu levá-la e para eu buscá-la ao aeroporto. Esse momento, acho que era o momento de maior troca de informações que eu e minha mãe tínhamos, porque só estava eu e ela. Era algo mais distante, então a gente tinha tempo. E aonde a minha mãe colocava para mim várias coisas. Olha só. Várias coisas. Para você ter uma ideia, o nosso atual presidente do Grupo Espírita hoje, o Walter Graciano, Sim. o nosso querido Valtinho, foi numa dessas idas ou voltas do aeroporto que minha mãe falou comigo sobre como é que eu via o Valtinho e o que eu achava, o que pensava, porque eu falava para minha mãe, vocês têm que se preocupar, né? Uma sucessão. Daqui a 50 anos, onde vai estar? Ela falava assim, eu não me põe esse peso tanto assim nas costas, né, com esses 50 anos, isso é mais para a espiritualidade, eu posso até estar lá ajudando, né, mas a gente tem que se preocupar com esse link, né, quando a gente for, né, quando nós formos para depois. E aí a gente tinha essas conversas e ela falava, como é que você vê o Valtinho? Como é que você enxerga ele? E perguntava de outras pessoas também. Fazia várias perguntas. Né? Tá gravando, eu vou perguntar se ela falou de mim, aproveitar. Então, você sabe que a gente se conhece há muitos anos e nós nos conhecemos numa situação muito difícil sua. E que eu tenho certeza que a partir de uma... e deixar claro aqui do que é, né? É uma situação mediúnica, né? Mediúnica, aonde você podia ali perder tua existência ou virar o que você virou. E só quem podia tomar essa decisão era você. Sim. Então, assim, eu fui muitas vezes na sua casa para o passe em você. Levei muitas vezes também, minha mãe, tudo. E ali, naquele momento, era a tua definição dessa existência. O que é que você quer para a tua vida? Você quer ficar ou você quer ir? Você vai para frente, você vai... E você ali... Podia estar internado no hospital psiquiátrico. Podia estar internado no hospital psiquiátrico. Essa era uma das opções. Era uma escolha sua. Porque eu sempre digo o seguinte, semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Com certeza. E a colheita é uma consequência do que você semeou. Naquele momento ali, você, como minha mãe, quando jovem, que percebeu a mediunidade, e ela ali percebeu a responsabilidade dela na existência, você também fez a mesma coisa. A partir do momento em que você fez isso e que você percebeu a tua responsabilidade como médium, foi que você saiu da condição que você estava difícil, por conta da mediunidade, para poder administrar, e é o que você é hoje. Tentando ser. Mas está no caminho. Você não está no hospital psiquiátrico. Espero. Eu não sei onde eu estou, né? Fazendo uma brincadeira. Mas a minha mãe,
na juventude dela foi muito parecido. Não é? Então, eu te conheci assim. Então eu quero te dizer que eu ouvi muitas coisas de tudo. Então, nessas conversas, né? Principalmente se você ia dar conta, se você ia vencer. Né? A torcida dela para que você tivesse consciência disso que a gente está falando e que você pudesse semear coisas boas e ir para frente. Então, assim, você não tem, até hoje, negado nada das tuas responsabilidades espirituais. Nada. Então, que eu posso dizer de melhor que isso para você? Graças ao exemplo e o suporte que a gente teve, né? Porque realmente é um momento bem difícil. E com 15, 16 anos você não tem essa leitura. Se acontecesse aos 30, aos 40 anos, é um pouco mais fácil. Mas por outro lado, talvez, que caminhos teria sido trilhado até os 30 se não fosse aquela mudança aos 16, aos 15 anos, né? Então eu vou te dizer uma coisa que quase nunca eu falo para ninguém. Nada é por acaso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Cuidado. Porque nós temos um exemplo vivo de quem teve uma existência linda, maravilhosa e se perdeu num determinado momento, que é o Valdo Vieira. Sim. Então, vamos continuar naquela humildade, lembrando sempre de todos os exemplos, que a gente tem exemplo por dois lados. E a gente sempre firme no propósito. Não é? De evoluirmos espiritualmente, sermos melhor do que quando chegamos aqui. Com toda certeza. Não é? E você está no caminho. Então, assim, eu respondendo a sua pergunta, minha mãe teve vários momentos de fala sobre você. Né? E a fala dela, antes do desencarne dela, e por isso que nós estamos aqui, porque faz 10 anos, eram as melhores possíveis, porque a alegria dela e a felicidade dela de você ter percebido a tua responsabilidade espiritual nessa existência e você ter despertado, para ela era a glória. Eu escrevi agora, recentemente, para a Folha Espírita, assim como você também deixou lá o texto, e eu me lembro com muita emoção, e deixei isso registrado, da não casualidade do nosso último encontro a sós, né, que foi no apartamento dela. Ela tinha sempre o carinho, né, a amorosidade com meus filhos, com as meninas e com o Estevão. O Estevão era bem pequeno quando ela faleceu, nem chegou a conhecê-la, mas ela falou assim: você está trabalhando hoje? Eu falei: tô. Era dia 27 de dezembro, 28 de dezembro. E ela falou: passa aqui em casa então, antes de ir embora, que eu tenho uma coisinha para as meninas. Aí chegamos lá, ela estava sozinha, não tinha ninguém. Você está com pressa? Não. Ficamos quase 3h30 conversando, e falar da Folha Espírita, e falar do Medinesp, que ia ser em 2015. Como foi? E foi. Eu fui lá. E ela, com todas as preocupações, com todas as... Uma coisa que a gente conseguiu, você estava junto com a gente aqui no museu, fizemos comemoração dos 50 anos da Folha Espírita, mas naquele dia ela me disse: a Folha Espírita precisa ser traduzida para o inglês. E a gente começou este ano, no cinquentenário, a fazer uma edição em inglês, revisitando edições do passado. Sensacional. Né? Mas eu queria pegar esse momento que eu lembrei agora desses 10 anos, a gente está chegando já no final, para lembrar algumas coisas, contar para quem está nos ouvindo. Você falou dessas oportunidades de pegá-la no aeroporto, de voltar. A gente sabe que ela faleceu em janeiro de 2015, mas no ano de 2014, ali no mês de outubro, novembro, ela ainda fez uma viagem, fez uma excursão para a Europa, né? Conta pra gente, a partir desse momento dessa viagem e também depois os últimos instantes dela na vida terrena. Eu só quero te dizer que, da mesma forma que você chegou na casa dela, ela estava sozinha e vocês ficaram 3 horas juntos, eu e ela tivemos isso com o Chico. Sim.
10 meses, mais ou menos, antes do desencarne do Chico, nós fomos visitá-lo. Foi naquela vez que você me contou que ficou com a mão dada conversando? É. Lembro. E o Chico sempre descansava um pouco, já com a idade que ele tinha, né? Estava com 92, 93 anos, né? 92, né? Que o Chico, acho que foi com 92. Ele sempre descansava um pouco depois do almoço. Né? E aí nós almoçamos com ele, nós vamos embora. Ele falou, calma, espera um pouquinho. Aí ele foi no quarto e colocou um pijama e o Chico sentia muito frio. Então ele colocou a meia de lã, a gente já estava no quarto com ele, tinham 2 cadeiras. Uma do lado dele e uma na parede. Assim, encostado na parede, a cama aqui. E aí ele colocou um gorrinho de lã e luva. E aí a gente de pé, aí o Chico falou para eu sentar do lado dele. Aí eu sentei do lado dele, minha mãe sentou na outra cadeira, ele tirou a luva e me deu a mão. E nós ficamos 1h30 mais ou menos de mão dada, conversando sobre muitas coisas. Muitas coisas. Sobre a política, sobre bebida, sobre droga, Brasil, avaliando o país, a pobreza, o crescimento, a evolução, a educação, Marcelo, muita coisa. Ninguém tem ideia quem era Chico Xavier para falar de tudo isso, né? Não. Com domínio dos assuntos, com profundidade, não se tinha ideia, né? Uma das coisas mais interessantes quando você encontra um político inteligente é a forma de visão que ele tem do país, do povo e da vida. É muito interessante, muito interessante. O Chico era isso vezes 100 milhões. Nossa. O Chico é a pessoa mais interessante que eu conheci na minha vida. De todas que eu conheci na minha vida, a mais interessante é o Chico. Assim, é impressionante. É impressionante. Impressionante. Então eu tive isso que você teve com a minha mãe, eu tive com a minha mãe e com o Chico. Né? Nós tivemos juntos. Mas minha mãe viajou em 2014 para um compromisso dela de divulgação da doutrina. Ela volta e a gente não pode esquecer de dizer para quem está nos assistindo que a minha mãe teve um combinado com o Chico. É verdade. O Chico falou para minha mãe, Marlene, eu preciso que você não volte para a espiritualidade sem antes deixar registrado como é que você viu o nosso convívio nessa existência. Uhum. Então eu preciso que você, antes de voltar, escreva sobre isso. Como é que você viu, seus olhos, a nossa existência juntos. Uhum. E minha mãe começa a escrever esse livro. E vai, anos. E ela vai, então, para minha casa de praia em Ilhabela, todos os anos passar o ano novo, com malas de livro. Porque ela lia os livros para escrever sempre o próximo. Levava para escrever sempre o próximo. Em 2014, ela conclui o livro que ela se compromissou com o Chico a não voltar antes de escrever. Ela conclui o livro e dá o nome de Os Meus Pedaços do Espelho. Sim. Os meus pedaços do espelho significam que aqueles pedaços que estão dentro do livro sobre a vida dela com o Chico era a parte do espelho que ela enxergou como eles viveram essa existência. Uhum. Era assim que ela definiu e eu gostei demais, confesso. E aí ela termina esse livro, volta desse compromisso de viagem, de divulgação da doutrina e marca o lançamento do livro. Sim. Aí ela faz o lançamento desse livro em dezembro. Em dezembro ela lança esse livro que ela se comprometeu com o Chico a escrever e lançar antes dela voltar. Dezembro de 14. Em 5 de janeiro de 15, ela se despede do corpo físico. Era o compromisso derradeiro, né? Você vê como é que nada é por acaso. Tudo
tudo organizado, tudo organizado. E uma das coisas que mais me deixou calmo foi quando eu comecei a juntar essas coisas todas nessa partida da minha mãe, né? No retorno, melhor dizer, partida da vida terrena, no retorno à vida espiritual. Por quê? Porque a gente começa. Minha mãe não levou livro nenhum, nenhuma mala. Foi a primeira vez em 15 anos, 10 anos, 10 talvez. Ela sempre aproveitava para trabalhar nesse recesso. Porque ela tinha muito tempo livre. Então, ou era lendo livros, onde ela fazia várias anotações para alguma palestra ou livro, ou lendo livro especificamente para os livros. Né? Então, por exemplo, teve que reler toda a coleção de André Luiz para escrever os livros que escreveu. Né? Então, eu comecei a fazer esse raciocínio. Foi a primeira vez que ela não levou nenhum livro. Minha mãe estava bem, estava leve, tranquila, estava feliz, estava muito feliz. E outra coisa que me marcou foi a seguinte: nós fomos para a Casa da Praia passar o Ano Novo, de 2014 para 2015. A minha casa, ela é muito bem situada, mas ela é muito pequenininha. Não dá para eu levar ninguém, porque ela só tem 2 suítes. Eu tenho 2 filhos. Então, assim, um quarto, ele é um pouquinho maior que o outro. Cabem ali 4 pessoas. Então, como é que ficavam? Meus filhos e as vós. E eu e a Mônica. Então, não dava para você, não tinha como convidar pessoas. Vem aqui, dorme na sala. Não tem condição. Então, a gente sempre ficou dessa forma, todos esses anos. E dias antes do desencarne da minha mãe, a Ana, minha filha, que hoje já é médica, estava prestando vestibular. Vestibular. E eu acho que ainda como treineira, eu acho. Ainda era como treineira. Não era ainda o vestibular efetivo já para poder ir. Ela estava ali no colegial, no antigo colegial, que eu nem sei qual que é o nome hoje. Ensino médio. Ensino médio é o último? São os 3 anos. Ensino médio. Mas ela não estava no último. E aí ela tinha uma prova. E a gente teve que voltar um dia antes. Então, e voltamos. Porque eu fico imaginando o trauma dos meus filhos estarem lá e verem a avó desencarnar. Nossa. Vocês não estavam lá, então? Então, e estava a minha cunhada, a irmã da Mônica, e a minha sogra, a mãe da Mônica. Elas é que estavam lá. E eu chamei elas para ir embora com a gente. Vocês não querem ir embora com a gente? Falaram, não, nós vamos ficar mais um dia, porque a Regina, minha sogra, estava guiando. A gente volta, estava minha cunhada também, a gente volta. E eu falei, você tem certeza? Então, várias vezes assim. Acho que uns 2 dias antes de eu voltar, eu voltei um dia antes. 2 dias antes, minha mãe não passou muito bem. E aí ela disse, olha, você vê, eu tô lembrando disso agora, né? Ela não passou muito bem. Aí ela falou, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Que não me fez bem. Minha mãe não passou bem. Eu fiquei um pouco preocupado. Falei, quer ir no hospital? Quer ir na farmácia? Ela falou, não, eu já vou tomar aqui um Imosec, alguma coisa e tal, vou melhorar. Tá bom. Então segura aí um pouco. Você tem certeza que não quer voltar? Aproveita, a gente volta, você fica melhor. Não. Vamos ficar aqui mais um dia, porque foi o que a gente combinou com a Regina e tal, muito bem. Nós voltamos para São Paulo para a Ana Luísa poder fazer a prova. E aí foi quando eu recebi o telefonema do caseiro da Ilhabela no dia seguinte, 6 horas da manhã, de que minha mãe não estava passando bem e que minha sogra estava cuidando da minha mãe, e a minha cunhada foi chamar o caseiro. E ele veio, e eles chamaram o SAMU. E aí foi uma loucura, porque eu fiquei no telefone, aquela coisa toda, aquela loucura toda, e aí preparando tudo para pegar o carro para descer, né?
eu voltei, a Ana fez a prova, no outro dia foi que aconteceu. Então eu voltei 2 dias antes. Voltei no dia 3. E aí eu recebo a notícia, né? Que minha mãe não estava bem, mas eu ouvi ela falando. Não, mas eu já tomei o remédio, eu acordei, já tomei o remédio, é assim mesmo, aquela coisa toda. E aí quem narra o desencarne da minha mãe foi a minha sogra, que foi com quem ela sentou na mesa, a única pessoa que senta na mesa, na minha casa na praia, no meu lugar era a minha mãe. Minha mãe chegava, o lugar era dela, e eu tinha que arrumar outro lugar, eu ia para outro lugar. E aí então a minha mãe estava sentada lá de mão dada com a minha sogra, e elas fazendo uma oração, e a minha mãe não estava bem, e ela fala, meu pai. Olha. E aí ela falou, meu pai. E aí ela cai sobre a mesa, desencarna, o pai veio buscá-la. Que foi, na minha opinião, a pessoa mais importante na vida para minha mãe. A ligação da minha mãe com o pai era impressionante. Muito forte. Muito. Da minha visão, de quem acompanhou o período, era mais forte que com a minha avó. Era muito forte. Muito forte. Tanto que ela falou, ele veio buscá-la. Né? Você falou dos sinais, né? E uma das lembranças que eu tenho, depois desse acontecimento, vocês trouxeram o corpo para São Paulo, tivemos um dia de velório lá, né? E eu me lembro que Marcos estava em Paris, né? E aí esperou um tempo para ele regressar de viagem e tal. E você estava falando dos sinais. E logo quando a gente estava lá, eu encontrei com ele e ele me marcou que ele falou assim: agora eu entendi porque ela estava tanto no meu pé para acabar esse livro. Porque ele ajudava ela. Ajudava. Disse que uma viagem que ele fez para a Alemanha, ele foi corrigindo o livro no avião. E ela, quando ele chegou lá, já viu, eu preciso acabar. Era uma vontade, um compromisso que ela tinha, que estava muito no momento de lançar o livro, né? O Marcos reclamava muito para mim disso, que ele falava, eu não consigo fazer minhas coisas porque a mamãe fica, né? Eu tenho que parar tudo que é meu para fazer as coisas dela e tudo. E ela sempre perguntava também a nossa opinião sobre o título do livro. Sempre. E o tipo de capa. Então ela sempre perguntava para o Marcos e para mim. Agora, a questão da revisão era sempre o Marcos. O Marcos é que fazia e realmente o que ele falou era correto, porque ela ficou no pé dele, porque realmente precisava acabar, entregar e lançar. Era o momento, né? E que bom que ele entendeu. Mas você falou do Marcos, meu irmão, eu vou te contar, eu tive que falar com ele. Então eu peguei o carro, desço para a praia, na descida, me liga, e eu ainda não tinha recebido de ninguém a informação de que minha mãe tinha partido. A confirmação do... Mas eu sabia que tinha. Mas para você ver como a gente fica, né? Tocou meu celular, eu atendi, era o médico no hospital, porque o SAMU pegou minha mãe e levou. Eu falei, será que conseguiram? Aí ele me pergunta assim, acho que nunca falei isso com ninguém, só quem sabe é a Mônica que estava do meu lado, né? Mas aí pergunta assim, tua mãe tem diabetes? Tem. Não falou, tinha. Tua mãe tem diabetes? Falei, tem, toma remédio e tal. Ah, tá bom, obrigado. Falou, doutor, notícia. Não, você tá vindo, né? Até já. Desligou. Aí eu falei, né? Falei, nossa, ele perguntou se minha mãe tinha diabetes. O que será isso? Será que... E ele falou, tem? Não falou, tinha? Né? E eu, como advogado, estou sempre nessa... observação, né? Prestando atenção nos detalhes, né? E aí a Mônica, filha de médico que pai, falou para mim, não,
não, tenha calma. Pôs a mão assim e falou, tenha calma, tenha calma. Isso provavelmente é para a certidão de óbito. E foi. E foi. Aí quando eu chego, Hospital Mário Covas, que fica lá em Ilha Bela. Quando eu chego, parei, a minha mãe já estava falecida no caixão. E aí eu venho, né, converso ali com ela da minha forma, e aí eu falo, tenho que falar com o Marcos. E agora? Tenho que falar com o Marcos. E aí eu resolvi fazer o seguinte, ligar para o Marcos, não dizer a ele que a nossa mãe tinha falecido. Né? Então eu saio do local onde eu estava, ligo para o Marcos e saio andando. Né? Aí o Marcos atende, oi, tudo bem? Eu falo, mais ou menos. Né? O que aconteceu? Então eu falo, a mãe não passou bem, foi internada, eu nem pude entrar, e aí comecei por aí. Né? Fui por aí, aí ele só perguntou uma coisa. Ele falou, você acha que eu tenho que voltar agora? Eu falei... Ele te perguntou, né? Perguntou. Aí eu falei, eu tenho certeza, você tem que voltar já. Já. Né? E eu vou ficar aqui administrando e tudo, talvez eu não consiga te passar quando você estiver no avião, tá? Tá bom. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou catar uma mochila aqui. Estava em Paris. Eu vou para aí e tal. Aí eu desliguei, ele se virou lá. Tá. E eu subo com o corpo, preparo tudo e tal. E aí eu recebo a informação dele de que ele já tinha pego a passagem para o primeiro voo, que ele estava chegando e que ele ia chegar... Na manhã seguinte, alguma coisa assim. Na manhã seguinte, eu acho que não, né? Na outra manhã seguinte. Consegui o primeiro voo, na outra, chega o dia tal, de manhã, falei, então a gente tem que esperar, tá bom. E aí eu fui sozinho buscar o Marcos no aeroporto. E foi nessa hora? E foi nessa hora que eu contei. Aí o Marcos chegou, eu fui buscá-lo no aeroporto, né? Aí a gente se abraçou, ele perguntou, e a mãe? E a mãe? Aí eu falei, a mãe não aguentou. Chegou a hora, então aquilo que todos nós sabemos que uma hora vai chegar, chegou. Né? E aí a gente foi indo para o carro, aí eu falei para ele assim, na relação que a gente tem, eu tenho que te falar a verdade. Né? A mamãe já tinha desencarnado. Eu falei da forma que falei com você, para você vir ainda com uma certa esperança, para você não ficar tão abalado no avião, essas horas todas. Sozinho, né? Tudo fechado, sozinho. Aí ele falou, vamos lá. E de lá a gente já foi direto pro velório, né? E ele foi avisando as pessoas, tanto que os amigos dele começaram a chegar depois, né? Sim. Porque eu não tinha o contato deles e tudo. Então aquele momento foi assim. História que marca bastante a gente, né? Marca muito. Muito bem, acho que a gente pode encerrar olhando para frente, né? Olhando para depois desses 10 anos, lembranças que eu tenho certeza que te remetem a emoções muito grandes. O que você pode compartilhar com aqueles que estão nos ouvindo, que a gente já conversou sobre isso e você já disse, o que você pode dizer que hoje a gente pode reconhecer como o maior legado de Marlene Nobre nessa existência? Que a gente nunca vai poder esquecer e marcou muitas vidas. É difícil arrumar uma para falar isso. Talvez algumas. A primeira que eu diria é ela ter feito as associações médicas espíritas como ela fez. De São Paulo, do Brasil,
todos os estados, a internacional. Acho que essa união da ciência com o espiritismo, da medicina com o espiritismo, tem um significado que a gente não consegue dimensionar. Não consegue dimensionar. A gente nunca vai saber quantas vidas foram positivamente afetadas por conta de tudo, E continuam sendo. E continuam sendo. De um médico, de uma médica da Associação Médico Espírita que enxerga no outro a si mesmo e sabe das dores, se preocupa com elas, tem a doutrina como uma forma de visão, de diagnóstico e de exame, né, que muitos não têm. Quem não é, não vai ter, nunca. Né? E às vezes, e muitas, o diagnóstico está aí. Acho que esse legado é um dos primeiros legados. Um outro legado que eu vejo de forma muito clara para mim é a creche. Lar do Alvorecer, hoje Lar do Alvorecer Marlene Nobre. Porque eu nasci lá. Eu comia lá com as crianças, junto com meu irmão, enquanto minha mãe atendia as mulheres, as mães, as famílias, os dramas. E aí tenho muita coisa para contar. Por exemplo, quando eu era muito pequeno, o Marcos, do lado sentou uma menina que ela não tinha uma grande parte da orelha. E aquilo me chamou muita atenção. E eu, criança, tomando a sopa junto com todas as outras na mesma mesa. E aquilo me impactou de um jeito assim que até hoje eu lembro. E no carro, na volta, eu falei para minha mãe. Falei, mãe, uma menina sentou do meu lado e tal, ela não tem uma grande parte da orelha. Falei, você sentou do lado da... Falou o nome dela, da fulana, eu não vou me recordar o nome. Aí eu falei, eu não sei o nome dela, eu não perguntei, mãe, mas eu acho que ela deve ter ficado chateada, porque eu fiquei olhando muito. Né? Aí ela falou, acho que ela está acostumada, mas você sabe como é que ela perdeu a orelha? Aí eu falei, eu não tenho ideia, eu não perguntei. Né? Ela falou assim, ela é muito, muito, muito pobre. E ela mora numa casa que não tem chão, não tem nenhum revestimento. Terra batida. E ela acordou com um rato comendo a orelha dela. Aquela orelha que eu vi aquele dia, quando eu era criança, comendo com todas as crianças na creche, a sopa para ir embora para casa, ela teve a orelha comida por um rato. Então, para mim, eu acho que o legado da creche é algo assim inimaginável. Eu acho que você vê, o filme O Pichote. O Pichote era de Diadema. Os irmãos ficavam na creche. Ele não, porque ele era mais arredio. Mas ele ia buscar os irmãos para poder tomar sopa. Alguma coisa ele recebeu da creche. O que a creche afetou positivamente de famílias, de pessoas, é incalculável. Nós vamos fazer 62 anos. 62 anos de creche Lar do Alvorecer Marlene Nobre. 62 anos. Quanto não pegou de família positivamente? Talvez 3 gerações passaram por lá. Eu acho que mais, né? Porque pega a diretora da nossa creche, que é a Cristina. Nasceu agora o bisneto? O que é que nasceu dela? Neto, filho da Gabi. Neto. Mais 2 netinhos. Mais 2 netos, isso. É que ela já tinha neto, nasceu neto. Então, assim, ela está na 3ª geração, mas a mãe dela era da creche. Sim. Então, assim, você pensa na mãe, na Cristina, nós estamos falando de 4 gerações. Né? Mas é inimaginável
a gente não tem a dimensão do quanto atendeu, afetou positivamente as famílias. Quantas pessoas não tiveram suas vidas melhoradas, oportunidades, isso até sobrevivência. Tem outra história, muito marcante também. Minha mãe volta das férias e você sabe bem que a creche em janeiro fica fechada. Sim. Hoje não mais. Hoje abre um dia para entregar a cesta. Por conta desse dia que eu vou contar. Voltam, minha mãe está lá, recebe todas as crianças e vê uma família que vem, as irmãs, e falta uma. Aí minha mãe chama uma das irmãs, a Raquelzinha, que é professora na creche. Ela é professora da creche. Chama a Raquelzinha, cadê sua irmã? Irmã morreu. Como sua irmã morreu? Ela sabia do nome, então chamou pelo nome. Aí falou, cadê ela? Morreu. E todos chamavam minha mãe de tia doutora, né? Então, tia doutora, ela morreu. Como morreu? Morreu por falta de comida. Meu Deus. Minha mãe enlouqueceu. Enlouqueceu. Ninguém vai para a sala de aula. Todo mundo no salão aqui da creche. Todo mundo. Professora, funcionária, criança, todo mundo. Voluntários. Todo mundo. Era um dia normal, era de volta para a creche, era uma segunda-feira. Todo mundo lá. Aí ela falou, eu quero dizer a vocês o que acabou de acontecer, que eu fiquei sabendo, assim. A partir de hoje, para sempre, sempre que eu estiver aqui, o que nós vamos fazer? Na sexta-feira, professoras, diretora, todo mundo, que era a Lola, a irmã do Carlos. Irmã do Carlos. Todo mundo aqui. Sexta-feira, cada criança vai levar para casa um pacote de leite. Cada criança vai levar para casa um pacote de leite. E a distribuição das cestas básicas, que elas não se realizam porque em janeiro, porque a última é do Natal. Sim. Nós vamos passar a entregar. Porque a do Natal não sobrevive até fevereiro. Claro. Então, a partir daquele momento, por conta dessa situação, é que se alterou. Agora, nós estamos falando de legado. Falamos da medicina e espiritualidade, ciência e espiritualidade. Falamos da creche, dessas crianças tocadas com profundidade nas suas vidas, com educação. Tiveram educação, aprenderam na creche e foram para frente e hoje estão com as suas famílias e estão trabalhando e estão em frente. Nesse caso, tiveram a chance de continuar vivendo, né? Não é? E aí com oportunidades e hoje você vê a diretora que nasceu na creche, que ficou na creche no berçário e tudo, hoje é diretora da nossa creche. As filhas e netas, né, e netos estão lá. Mas tem mais legados. Né? O legado da Folha Espírita. O conhecimento da doutrina espírita através da Folha. Né? Quantas pessoas ali não leram matérias dela? Eu me lembro as entrevistas dela com pessoas importantes falando de doutrina espírita. Um grande ator, o Strasser, Carlos Augusto Strasser. O Dudu, um grande jogador do Palmeiras, famoso, que desencarnou agora, acho que o ano passado, o ano retrasado. Pessoas importantes, sempre. Golias, o Ronald, o Roberto Carlos. Tanta gente importante que eles deram o seu depoimento na Folha Espírita. Os livros. Quantas pessoas não se informaram e não passaram a ter conhecimento através dos livros dela. Então, quando as pessoas têm, por exemplo, desconhecimento sobre obsessão ou sobre o tipo de obsessão, quando as pessoas já estão com maior conhecimento sobre a doutrina espírita, mas não entendem determinadas obsessões, né? Um obsediado, como é que ele está.
pega o livro Obsessão e Suas Máscaras, por exemplo, onde tem várias definições de vários tipos de obsessão. Um clássico. Vários tipos, várias coisas, né? O alerta dela sobre o aborto, não é? O que isso representa na vida física e espiritual, né? E por que a gente está discutindo isso hoje, se você evoluiu na medicina e você tem tantas outras formas de evitar, fazer com que não precise chegar nesse ponto? Por que você deixa chegar nesse ponto? Para quê? Tá, por mais que você entenda que o corpo é seu, apesar de ter um outro corpo no seu, você se rogar como dona daquele outro, até isso você podia não ter engravidado, se você não queria, né? Se foi sem querer ou sem vontade. Né? Então assim, tem os abortos já ditos legais, minha mãe nem trata deles, esse é o aborto do país, tratado pelo Congresso Nacional, os legais, não estamos tratando disso, estamos tratando de outra coisa. Então, assim, são discussões que ela trouxe, são os grandes legados, né, que eu vejo dela. Quantas mulheres ela atendeu como médica e ajudou. E a especialidade dela, que eu acho que é importante dizer, era uma especialidade muito difícil, porque era a oncologia na área ginecológica feminina. Nossa. Então, assim, era o câncer da mulher na área ginecológica. Era algo muito difícil. Eu lembro dela dizer, assim, que algumas mulheres que descobriam muito tarde o câncer na área ginecológica tinham cheiro insuportável, assim, que a pessoa, no ambiente, as outras pessoas não aguentavam. Nossa. Então, imagina o constrangimento dessa mulher, né? Então, tem muito legado, né? Mas o principal que eu acho é que todos esses legados dela, você reúne no exemplo. Eu acho que ela sempre exemplificou. Vivenciou todos eles, né? Não só na palavra, mas ela realmente pôde passar uma vida, uma existência fazendo bem ao próximo, e os exemplos dela falam por si. É uma grande oportunidade, né? Você sendo filho e a gente que conviveu tantos anos com ela, que a gente possa sempre lembrar e também colocar em prática o que nós pudermos nessa existência, né? Quero agradecer a todos que nos ouviram até agora e dizer que foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Espero que as pessoas também possam buscar mais informações, ler os livros, acessar a Foro Espírita, estar presente no Medinesp, porque uma vez eu ouvi do Décio, numa palestra recente que ele deu em Alphaville, no Centro Espírita Semeador, ele diz assim: o maior legado que eu posso imaginar dela é a gente continuar trabalhando como ela nos ensinou. É o que eu falei, o compromisso, o exemplo, né? Então, o próprio Medinesp, que nós vamos estar lá reunidos, em junho de 2025. Em junho de 2025 é o nosso compromisso de levar adiante o que ela começou e a gente leva adiante. É um dos. Porque agora em fevereiro a creche volta, nos sábados nós estaremos lá atendendo a todos que nos procurarem, entregando as cestas básicas para as mulheres cadastradas, a creche e tudo mais. Levando tudo adiante. Tudo adiante. E com força e com fé, vamos em frente. Exatamente, conscientes da nossa responsabilidade nessa existência. Né? E eu tenho muita consciência da família que eu nasci, né? E das responsabilidades que tenho e me recorro muito dela para pedir inspiração e tudo, e falo muito com ela várias vezes pedindo muita inspiração. Hoje foi um dia que eu falei bastante. E com certeza ela te inspirou, porque a gente agradece bastante a profundidade, as lembranças que eu tenho certeza que enriqueceram muito o Portal de Luz. Muito obrigado, Marcelo. Quem agradece sou eu. Muita honra estar aqui nesse programa que eu vi nascer. É. Que eu vi nascer. Muito bom.
Obrigado. Temos? Como é que ela fazia? Ela fazia assim, né? Olá, amigos. Olá, amigos. Com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro de todas as semanas. E é um programa feito com muito carinho.